Olá, tudo bem? Boa noite. Bom ter a sua companhia para estudarmos a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2 da revista Palavra e Vida, baseada em Gênesis 37, e eu estarei lendo os versículos de 12 até 36. Gênesis 37, de 12 a 36. Claro que vamos falar a respeito de outros versículos e outros textos também, mas a nossa lição básica inicial será essa, e o personagem dessa nossa lição de hoje é José do Egito. O título da lição é Quando a Adversidade é a Injustiça. Quando a adversidade é a injustiça. Então, vamos ler a palavra, Gênesis 37, de 12 até 36. Diz assim a palavra de Deus. É bom que você leia também a sua Bíblia. Diz assim: Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu José. Disse-lhe o pai: Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: O que é que você está procurando? Ele respondeu: Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe. Os irmãos viram José de longe, e antes que José chegasse, os irmãos planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e de levá-lo de volta ao pai. Quando José, seus irmãos lhe arrancaram, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: Que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. Seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. 29. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava mais lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: O jovem não está lá. Para onde irei agora? 31. Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue do bode a túnica de José e a mandaram ao seu pai com este recado: Achamos isto. Veja se é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. 35. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: Não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda.
Vamos orar para que Deus fale aos nossos corações através dessa palavra. Obrigado, Deus, por esta oportunidade preciosa. Nós queremos, Pai, nesta oportunidade, pedir a Tua direção, sabedoria vinda dos céus, para que a Tua mensagem entre em nossos corações, para que nós absorvamos aquilo que o Senhor quer nos falar, em nome de Jesus. Amém. Bom, como já dissemos, o título da lição é Quando a Adversidade é a Injustiça. Essa lição foi escrita pela educadora religiosa Lindomar Ferreira. Quando a adversidade é a injustiça. Nós nos deparamos com diversos tipos de adversidades, mas vamos falar nessa manhã de um tipo específico de adversidade, que é a injustiça. E esse texto que nós lemos agora, e outros também que vamos ler no decorrer da lição, eles deixam bastante claro que José sofreu injustiça na família, né? Ele foi vendido pelos seus irmãos. José sofreu injustiça no trabalho, ele foi parar na prisão, mesmo tendo sido fiel ao seu patrão, a quem ele prestava obediência lá no seu trabalho, na sua atividade profissional. José foi injustiçado e esquecido lá na prisão. Ele já foi para a prisão injustamente. Além disso, ele ainda foi esquecido lá na prisão. E o quarto ponto dessa lição vai dizer que José foi esquecido por todo mundo, mas foi honrado por Deus em todas as adversidades. Então, nós vamos falar nessa manhã, nessa oportunidade, melhor dizendo, a respeito quando a adversidade é a injustiça. Vamos lá. Você já sofreu algum tipo de injustiça na vida? Algumas pessoas se acham muito injustiçadas e por conta disso elas se revoltam, se rebelam. José nos dá um exemplo muito bom o que devemos fazer quando sofremos injustiça. Então ele nos dá lições maravilhosas, não é? E a revista vai destacar que José era uma pessoa temente a Deus e fiel a Deus, independentemente de qualquer situação. Tudo começou quando José começou a ser bajulado pelo seu pai e seu pai começou a dar demonstrações de que ele era o seu filho predileto. A partir dali, seu pai deu uma túnica especial para ele, não é? E então os irmãos de José começaram a ficar enciumados por causa daquela postura do seu pai em relação a José. José também andou tendo sonhos onde ele disse que sonhou com feixes, não é? Com feixes onde todos os outros feixes se dobravam perante ele, ou seja, ele era o feixe central e todos os outros feixes, os 11 outros feixes se dobravam perante ele, se curvavam perante ele. E os seus irmãos estão dizendo: José, você está querendo dizer que a gente vai servi-lo, que você vai ser o nosso superior, o nosso chefe? Então aquilo começou a criar intrigas no meio da família. Mas vamos lá então para algumas explicações que são essenciais nesse texto. Primeiro ponto, como eu já disse, José injustiçado na família. Nos dias de José, todos possuíam uma túnica ou manto. As túnicas eram usadas para aquecer a pessoa para a época de frio, não é? E também para carregar pertences, porque a túnica ela possuía espaços para carregar pertences durante uma viagem ou até mesmo servir como um seguro de um empréstimo. A túnica era um bem, se alguém tivesse alguma dívida ou algum empréstimo, aquela túnica servia como um bem. Então, só que a túnica de José era diferente. A maioria das túnicas ia até os joelhos, as mangas eram curtas e era apenas de uma cor. Já a túnica de José provavelmente era do tipo utilizada pela realeza. O pai de José o bajulava tanto, e isso não é bom, essa atitude não é boa, não é ter preferências por filhos ou por filhas, que isso causa conflitos na família. Então,
A túnica de José era diferente. Ele usava, a túnica tinha mangas longas, e até a altura dos tornozelos era uma túnica mais comprida do que aquelas convencionais. E então, Jacó havia oferecido a José aquela túnica. José havia recebido aquela túnica de seu pai Jacó. Claro que o favoritismo não é uma coisa boa na família, só causa dissensões. Mas o fato dele ter sido preferido de José não justifica o que seus irmãos fizeram com ele, né? E o que seus irmãos fizeram? José foi vendido ao Egito pelos seus irmãos. Foi vendido ao Egito pelos seus irmãos. Então, após uma série de dificuldades, ele tornou-se ministro de Faraó e salvou os próprios irmãos e seus pais da fome, trazendo-os para Gósen, né, para a cidade de Gósen. Então, o que acontece? A família é uma instituição sagrada para Israel e, de igual modo, também para nós cristãos. No contexto do antigo Israel, a felicidade consistia em ter uma fazenda produtiva, uma esposa fiel e filhos ao redor da mesa. Entretanto, o favoritismo em família pode criar inimizade entre irmãos, não é? Entre irmãos, sendo fonte de estresse para todos os membros, como aconteceu com José. Então, José, ele foi parte vítima da criação que ele teve, porque ele tinha preferências assim declaradas por seu pai, demonstradas claramente por seu pai, o que não foi uma coisa boa, nem para ele, nem para seus irmãos, nem para toda a família e nem para o próprio pai. No segundo momento, José também foi injustiçado no trabalho. Abra lá a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 39, versículos 5 e 6. Veja o que aconteceu com José lá no seu trabalho. Desde que o deixou, cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por conta de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Então José, depois de ser vendido para o Egito, Deus era com ele em todo tempo. E a Bíblia é clara em dizer, e o Senhor estava com José, e o Senhor abençoava tudo que José fazia. Então, o que aconteceu? José foi tão abençoado por Deus que ele foi trabalhar na casa de Potifar, que era um oficial do rei, do faraó. E então lá ele também era muito leal e fiel ao seu Senhor, não é? O Egito Antigo era uma terra de grandes contrastes, e as pessoas ou eram extremamente ricas ou absurdamente pobres. Havia a chamada desigualdade social, exatamente como acontece hoje em alguns países, não é? Essa desigualdade social não é coisa nova. Então, quase não havia o meio termo, ou se era extremamente rico, ou se era extremamente pobre. José encontrou-se servindo a Potifar, um oficial muito rico a serviço de Faraó, do exército de Faraó. E as famílias ricas possuíam casas muito bonitas de 2 ou 3 andares. Foi nesse contexto, então, que José foi absurdamente injustiçado. Por quê? Porque ele foi trabalhar na casa de Potifar. E ele chegou lá, então, quando ele estava trabalhando na casa de Potifar, sendo leal ao seu senhor, a esposa de Potifar cometeu o chamado, aquilo que nós chamamos hoje de assédio sexual. Ela tentou ter uma intimidade com José, tentou ter relações sexuais com ele. Mas ele sabia que aquilo não era correto, ele sempre foi muito correto. Aquilo não seria correto nem com Deus e nem com o seu
senhor, com o seu patrão, que era Potifar. Então, a gente conhece bem a história, não é? José, melhor dizendo, então, evitou aquele convite, aquele assédio da esposa de Potifar, mas ainda assim ele sofreu difamação. A gente conhece bem a história. No final, ele acabou sendo acusado pela esposa de Potifar. Ela foi a Potifar e disse: olha, tá vendo? Essa pessoa que você trouxe para trabalhar aqui em casa, olha, ele me assediou, ele quis de qualquer maneira fazer com que eu fosse mulher dele, mas a verdade não era essa. Então, José foi difamado. A difamação é uma injustiça que dói na alma de qualquer um, não é? Quantas vezes também não somos injustiçados pela difamação? Ou seja, o que é difamar? É alguém falar sobre nós aquilo que não é verdadeiro. José foi acusado de ter assediado a esposa de Potifar. Ele era inteligente, era uma pessoa abençoada por Deus e era bonitão. A Bíblia fala que ele era de muito boa aparência. E então a esposa de Potifar ficou então atraída por ele e tentou, né, e cometeu o chamado assédio sexual. José saiu correndo dela, evitando, e a roupa de José, a Bíblia diz que a roupa de José ficou nas mãos daquela senhora, da esposa de Potifar. Então, no trabalho, às vezes, também nós sofremos muita difamação, nós sofremos muitas injustiças, não é? E, então, no ambiente profissional, essa prática da injustiça, não propriamente a difamação nesse sentido, mas em outros sentidos também ela pode acontecer. No ambiente de trabalho, quando não é bem administrado, pode haver pessoas que falam mal umas das outras e não é uma coisa boa para ninguém, nem para quem fala, nem para quem é difamado, nem para o próprio ambiente de trabalho, não é? Talvez isso já tenha acontecido com você, talvez alguém já tenha falado mal de você no ambiente em que você vive, no trabalho. Não se esqueça, José foi injustiçado na família, agora está sendo injustiçado no trabalho. Mas, mais uma vez, aprendemos com José que as circunstâncias não determinam a nossa existência ou a nossa forma de agir. Ao colocar o nosso coração em Deus e termos sempre intenções puras, somos capazes de administrar as frustrações e redirecionar a vida. Então, José, mesmo sendo injustiçado, em momento algum ele disse assim, então não vale a pena ser fiel a Deus. Não, ele continuou sendo fiel a Deus. Sabe por quê? Porque a aprovação da nossa vida tem que vir de Deus e não dos homens. A presença de Cristo, porém, não é assegurada sem que lhe sejamos fielmente obedientes. Então, vejam bem, Jesus falou que estaria conosco continuamente até a consumação dos séculos. O fato de estarmos caminhando com Jesus não quer dizer, não nos livra, não nos isenta de sofrermos injustiças, de passarmos por adversidades. Mas ele prometeu, não que não teríamos adversidades, mas sim que ele estaria conosco na adversidade. Mas aí, o que acontece? Se nós estivermos com ele, ele vai sempre estar nos fortalecendo e vai estar consolando os nossos corações, nos dando força e sabedoria para prosseguir. Foi exatamente isso que aconteceu com José, não é? Eu e você podemos experimentar o mesmo sucesso na vida, no ministério, na liderança, na família, se como José, o nosso coração estiver comprometido com Deus. Entretanto, as definições de Deus para o sucesso não são necessariamente as mesmas definições que as nossas. Por exemplo, sucesso para o homem é ter dinheiro. Sucesso para o homem é ter vários canudos. Sucesso para o homem é ter uma conta bancária abastecida, é morar
num big apartamento, é ter uma mega profissão. Isso não está errado. Não estou dizendo que esteja errado. Mas a questão é que, para Deus, sucesso é andar com Ele sempre. Porque quando a gente for embora desse mundo, tudo que a gente construiu de material, tudo que a gente conquistou de material, tudo isso vai ficar por aqui. Mas a aprovação de Deus, ela é fundamental, porque isso determina onde nós vamos viver a eternidade. Então, ainda que em cenário sombrio, a situação, a perspectiva de José era que o adultério era pecado contra Deus. Recusando as estratégias de sedução da mulher, demonstrou fidelidade a Deus. Ainda que injustiçado no trabalho, devemos fugir de qualquer coisa que estimule paixões indevidas. Então José foi fiel a Deus, foi assediado, evitou trair a Deus e ao seu parente, ao seu patrão, e mesmo assim ele foi não só demitido do trabalho, mas foi parar numa prisão. Não é fácil enfrentar situações como essas, não é fácil, mas Jesus nunca disse que seria fácil, Deus nunca prometeu facilidade. O cristão sincero também passa por lutas e passa por muitas lutas, mas a certeza que nós temos é que Ele sempre estará conosco. Então, se você ler a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, você vai ver a promessa de Deus, quando ele diz assim, a promessa do Senhor, que ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse poder é dele. Ele pode fazer infinitamente mais. Se nós formos fiéis a ele, andarmos na presença dele, da mesma forma como José andou, e ele atuou na vida de José. Não foi à toa que mesmo depois de toda essa injustiça, José ainda deu a volta por cima, foi amparado pelo Senhor e foi colocado num lugar de honra. Terceira injustiça, o terceiro ambiente onde José sofreu a injustiça foi na prisão. Lembra-se por que ele foi parar na prisão? Porque ele foi injustiçado no seu ambiente de trabalho. Ele foi acusado de assédio sexual e foi levado para a prisão. Chegando lá na prisão, ele também foi esquecido, Vamos ver um pouco, vamos entender um pouco qual foi a realidade que José viveu ali na prisão. Eu sei que você conhece esse texto, mas nunca é demais lembrarmos. As prisões eram lugares horrendos. Aliás, deixa eu ler esse texto com você. Leia comigo esse texto aí. Esse texto está lá em Gênesis capítulo 40. Vou ler somente os versículos 3, versículo 8 e o 23. Diz assim: e mandou prendê-lo na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. E eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Bom, nós temos aqui informações bastante interessantes. José foi parar na prisão, estava lá na prisão e de repente o copeiro do rei também foi parar na prisão, na mesma prisão de José. E lá estava então José. Num dado momento, aquele homem teve um sonho e ele então queria que alguém interpretasse o sonho que ele teve. E era muito comum, não é? Naquela região, a interpretação de sonhos, era muito comum Deus falar através de sonhos. Ainda hoje Deus pode falar através de sonhos? Deus pode tudo. Deus tem poder para todas as coisas. Mas não é bom que a gente comece a fazer disso um hábito, achando que todos os sonhos é Deus falando. Não é bem assim. Precisamos ter cuidado com isso,
porque sonhos são projeções da mente humana, na maioria das vezes, e por conta disso, a gente pode se enganar. A palavra de Deus está aí, é nela que a gente deve se basear e não em sonhos. Já vi muita gente fazendo e falando muitos absurdos por conta de sonhos. Se Deus quiser falar através de sonho ainda hoje, Ele pode? Pode, mas a palavra de Deus hoje está aí e é nela que nós devemos nos basear e não nos sonhos que temos. Mas vamos lá. Então, as prisões eram lugares horrendos, horríveis, em condições desprezíveis que eram utilizadas para abrigar os que faziam trabalho forçado ou para aguardar julgamento. José ficou na prisão durante 2 anos. Presta atenção nisso. 2 anos. José ficou na prisão durante 2 anos até entrar na presença de Faraó. Quando foi chamado para interpretar um sonho e não enfrentar um julgamento, enquanto prisioneiro e escravo, ele poderia ter perdido todas as esperanças na situação em que se encontrava, porém, deu o melhor de si em cada tarefa realizada. Sua disposição e atitude positiva logo foram percebidas pelo carcereiro mor, não é? O líder lá dos carcereiros. Então José era tão abençoado e tão abençoador que ele chamou a atenção do carcereiro mor, né? E então ele dava tanto melhor de si que ele chamou a atenção do carcereiro mor, que promoveu José a administrador da prisão. Percebe? A líder lá da prisão. Então, seguindo o exemplo de José, nós podemos ver que quando fazemos cada pequena tarefa da melhor maneira possível, as pessoas percebem. Quando somos abençoados por Deus e instrumentos dele, as pessoas percebem. Então, Deus então honrou a José porque ele era uma pessoa temente ao Senhor e fiel ao Senhor. Como já dissemos, aquele copeiro do rei teve um sonho, pediu a José que interpretasse aquele sonho e José interpretou. E aquele copeiro então disse, o José disse assim, olha, quando você estiver lá fora, não se esqueça, lembre-se de mim, eu estou aqui injustamente. Então, aquele copeiro saiu, foi solto, né, da prisão. Quando estava lá fora, você acha que ele se lembrou de José? Não. José passou 2 anos naquela prisão, depois da saída do carcereiro, e ainda assim, sendo preso injustamente, ele continuou sendo fiel a Deus. Sabe por quê? Porque fidelidade a Deus independe das lutas que passamos. Mesmo passando por lutas, nós precisamos continuar sendo fiéis a Deus, porque Deus honra aquilo que Ele promete e Ele então nos dá a condição de vencer e de dar a volta por cima. Então, quando o assunto eram sonhos, José voltava a atenção de todos para Deus. Em vez de usar a situação para fazer-se grande, ele transformou os sonhos em poderosos testemunhos do Senhor. Gênesis 48, abre lá a sua Bíblia, veja o que ele disse. Gênesis 48 diz assim, a palavra de Deus, diz assim: eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José, não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira. Versículo 10. Com 3 ramos, ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureceram em cachos. E aí então ele começa a contar seu sonho. José interpretou aquele sonho e disse, olha, você vai sair daqui brevemente. E isso aconteceu. Mas quando você estiver lá fora, não se esqueça de mim. E ele prometeu que não se esqueceria, mas esqueceu José. E como já dissemos, José passou ali mais 2 anos, não é? Então,
José sempre que ia interpretar sonho ou fazer qualquer outra coisa, José não se ufanava. Ele não exigia glória para si. Ele apontava para Deus e dava glórias a Deus. Então, queridos, devemos ter o cuidado de fazer o mesmo, tomar a honra para nós de uma forma a roubar a honra de Deus, é uma atitude errada. Tudo que fizermos, façamos bem, se fazemos bem, devemos entender que é Deus que faz através de nós. É Deus que nos dá o dom. A glória vai ser sempre dele. Deus não divide a sua glória com ninguém. E era assim que José fazia. Provavelmente eu e você não vamos interpretar sonhos para um rei, mas as pessoas que nos conhecem precisam ver Deus em nossa vida, não é? José primeiramente interpretou o sonho do copeiro do rei. Depois o rei teve um sonho, você também conhece essa história, o rei teve um sonho e o rei procurou quem fosse interpretar esse sonho. E quem foi? José. José foi capaz, porque nenhuma outra pessoa foi capaz de interpretar esse sonho, né? Então foi lá José interpretar esse sonho do rei. José mais uma vez apontou para Deus, deu glórias a Deus, não é? E então José foi usado por Deus e mais uma vez saiu da prisão e foi ser lá o primeiro-ministro lá do Egito, de acordo com o sistema deles, né? O governador lá do Egito. Mas, veja bem, o seu treinamento para essa posição que José ocupou como primeiro-ministro, como governador, como você queira, envolveu ser primeiro escravo, depois ser prisioneiro. Em cada situação ele aprendeu a importância de servir a Deus e aos outros. Quanto maior for a posição de privilégio que a gente ocupa, mais a gente deve ter consciência de que estamos ali a serviço de Deus. Se somos líderes de qualquer natureza, de qualquer instância, estamos ali a serviço de Deus para servir a Deus e aos nossos liderados. O verdadeiro líder é aquele que serve. O verdadeiro líder é aquele que entende que está ali a serviço de Deus. É através de um líder coerente, correto, que as pessoas percebem a justiça de Deus. Mas o quarto ponto destacado aqui nessa lição é que, embora José tenha sido injustiçado na família, no ambiente de trabalho e na prisão, José foi honrado por Deus. José foi honrado por Deus. Eu quero ler com você Gênesis 45, versículos 5 e 6. Veja o que diz a palavra. Ouça o que diz a palavra. Gênesis 45, 5 e 6 diz assim: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. José aqui já está perante os seus irmãos. Houve uma grande período de fome naquela região onde seus familiares viviam. Como José era uma pessoa usada por Deus, prudente, sábia, ele então foi aquele homem que economizou quando as vacas estavam magras, quando as vacas estavam gordas, ele foi economizando, administrando bem aquilo que ganhava, e quando houve aquele tempo de escassez, quando as vacas estavam magras, tinha reserva para atender toda aquela região. E aí os irmãos de José, sem saber que José era governador do Egito, primeiro-ministro do Egito, os irmãos de José foram parar lá no Egito. A gente também conhece bem essa história, né? Então, Deus usou até as péssimas ações dos irmãos de José para cumprir seu plano definitivo. Ele enviou José adiante para preservar vidas e salvar o Egito. Se você ler lá Gênesis 45, de 4 a 8, você vai ver isso tranquilamente, a Bíblia afirmando isso. Então,
Deus é soberano. Deus é soberano. Seus planos não falham e não são ditados por homens. Quando outros intentarem o mal contra aquele que serve a Deus, lembremos-nos de José, não é? Lembremos de que eles são apenas ferramentas de Deus. Como disse José a seus irmãos: vocês intentaram, planejaram o mal contra mim, porém Deus tornou esse mal que vocês planejaram contra mim em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar a vida a um grande povo. Então José era esse homem com um coração grandioso, um coração de servo, mesmo tendo sido injustiçado na família, no ambiente de trabalho, na prisão, Deus o honrou. Então, queridos, o que acontece? Nós precisamos ser como José. Hoje atravessamos lutas. A luta de José, nesse texto lido, foi exatamente a injustiça. E José teria todas as razões humanas para dizer: puxa vida, o que adianta ser fiel a Deus? Onde está Deus em meio a esse sofrimento que eu tenho passado? A mesma coisa acontece conosco em relação a esse tempo que estamos vivendo. Algumas pessoas já estão se perguntando: onde está Deus que não acaba com essa coisa desse vírus logo? Onde está Deus que não vê o sofrimento do seu povo? Deus está guardando o seu povo. Mesmo aqueles que Deus chama para si, que são acometidos, que são contaminados pela Covid, que estão indo ao encontro de Deus, mesmo esses têm recebido o sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Então, querido, a vitória que Deus dá não é igual à vitória